O Avalone colocou um apelido em mim, né? Do estrategista. Luxemburgo, ponto, o estrategista. Porque o jogo de pôquer, ele é estratégia. Totalmente estratégico. Você tem que ter estratégia para você ganhar. Quando você recebe a carta, quando você vai adversário, e tem uma coisa que é fundamental. Dentro da estratégia, é a análise do adversário. Acabei de falar sobre 4-3-3, contra um 3-5-2, 3-5-2, contra um 4-4-2. No jogo de pôquer, por que o jogador de pôquer usa muito óculos? Porque nós temos a mania no jogo, você tem que ser observador, estrategista mesmo. O jogador pega a carta e você repara nele assim, ele tem um jeito de ele colocar a carta na mesa. E esse jeito de colocar a carta na mesa, dependendo da ação dele, você vai identificar qual a ação que ele está tendo quando bota aquela carta daquele jeito. Se ele bota assim ou bota assim, qual a ação que ele vai estar. Ele aposta a ficha jogando? Ele aposta a ficha jogando ou não jogando. Se ele joga... É o TEL, né? Se o cara dá TEL ou não, né? Então, e a outra é o seguinte, tem 3 coisas que identificam a gente. Visual, facial e corporal. O olho é a alma da... O olho é a alma do coisa. Você tem que olhar, quando você te dá a carta, não olhe para tua carta. Olha o que o cara vai fazer. A expressão dele facial, visual e corporal. Como é que ele muda, como é que ele não faz. E dali você começa a identificar. Por isso que o jogo, o poker tem muito a ver com a estratégia do futebol. E nós usamos a estratégia também. De como é que o adversário, por exemplo, aquele cara ali é ambidestro, mas ele corta mais para a esquerda e bate de chapa. Quanto percentual daquele ali? 90% ele faz aqui. Eu tenho que marcar aquilo ali. Essa história de percentual, por exemplo, você está assistindo um jogo de NBA. Você vê que tem um cara com 3 marcando e ele vai e chuta de 3. Ou então ele passa por um cara que está livrinho e esse cara livrinho não chuta. Então as pessoas que não entendem muito de esporte, não acompanham tanto, falam que absurdo, o outro marcado por 3 está chutando e aquele ali livre. É porque eles sabem que aquele chutador, por exemplo, o Curry, marcado por 3, ele vai ter um índice de 86%. Sim. E aquele outro livre vai ter um índice de 74%. Então a estatística mostra isso que a gente está falando, decisões inteligentes, que trazem resultados positivos para a sua vida, estatisticamente. Então é óbvio que se for a sexta final do título da NBA, faltando 1 segundo, e o cara atirar, e aí já não interessa a estatística. Se aquela bola cair, é campeão. Se aquela bola não cair, perdeu. Então existem situações que a estatística não vai resolver. Agora, a grande maioria das decisões ao longo da sua vida, a estatística vai resolver. Se você começar a tomar decisões certas na sua vida, aquela certa pode dar errada e às vezes aquela decisão errada pode dar certa. Mas não é a tendência. Estatisticamente, a somatória de boas decisões te leva para um mau lugar e a somatória de más decisões te leva para um mau lugar. E é assim no futebol, é assim no futebol é bem assim. A longo prazo dá resultado, né? Você monta uma equipe, né? Por exemplo, falou você chuta 28 vezes e o adversário lá fez uma vez, isso é jogo. Sim. Pode acontecer. O cara tá com um par de ais, o cara vai com 4 e 2, de repente faz 2 pares e te mata. Ou faz uma sequência e te mata com um par de ais. Faz Só parte, que o cara jogar com 4-2. É um doido. Ele vai 85%. Na maioria das vezes ele vai perder, né? Vai perder, Mas vai ganhar. Mas é o que eu jogo. Se tiver com um time bom, você vai Geralmente, uma vez tomar de 1-0 que os caras bateram no escanteio, famoso jogar por uma bola. É isso aí. Só que O percentual é muito pequeno, é muito ínfimo. Por isso que o Campeonato Brasileiro e os pontos corridos é o mais justo. Mais justo porque você vai ganhar quem tiver mais. Exatamente, porque são diferente do mata-mata, que é um tiro curto, naquele dia a bola não entra, o cara faz o gol de escanteio, perdeu. Mas no brasileiro, dificilmente o pior vai perder, o pior vai ganhar, né? É o que você falou, o cara vai No caso, no brasileiro, o pior nunca vai ganhar. Nunca. Nem estatisticamente. Nem 0-0 não vai. O pior não vai ganhar nunca. Nunca. Mas às vezes nem sempre o melhor. Desculpa, nem sempre o melhor vai ganhar. Mas provavelmente entre os melhores. E aí a estatística. Então é por isso que você vai ver nos últimos anos Flamengo, Palmeiras, sabe, Atlético. Se você olha quem são os melhores times, pega nos últimos 5 anos as colocações de Atlético, Palmeiras e Flamengo. Só dá os 3, né? Cara, não adianta. Tudo bem, não ganhou todos. O Palmeiras ganhou 3, o Flamengo ganhou 2. Ok. Quem vai ser o próximo campeão? Não sei. Mas você vai perceber que os melhores vão estar sempre lá. Sim. Olha só como é que é engraçado. Estava em Las Vegas, até ganhou o torneio lá. Nessa época eu ganhei o torneio. Um torneio bem carinho. Eu estava com 8-6 na iPad, né? Minha fala é diferente do que o pessoal falou. Eles falam uma opção de coisa que eu não sei falar essas coisas que eles falam. Só sei a carta quando vem na minha mão. E minha posição era ruim. Mas eu fui no jogo. Quando virou o flop, e tem até aquela jogada lá em casa, aquela vez com o Alberto lá, que eu também fui na última parada que deu uma confusão do caralho. Eu não quero nem saber dessa história. Aí, eu tava com 8-6, virou no flop, fiz uma sequência.
E aí eu, cheque. Aí o cara, pá, um profissional. E naquela tinha, você tirava o profissional, você ganhava um bounty. Um bounty. Aí, só de tirar o profissional. O cara que não era profissional, não cai. Aí o cara, pá, eu, pá. Aí, pá, pá. Aí virou o Tânio. O Tânio, só paguei. Aí quando virou o riff, eu, cheque. Ele, pá, eu, pá. Ele você volta. Aí eu voltei. Eu não sou profissional. O que ele imaginou? Eu não sei lá o que esse cara tem. Ele só contava consequência. E ele não fez porra nenhuma. E eu tirei ele do jogo. Tirou o profissional. Tirei o profissional do jogo. Tá entendendo? Então, mas é de você ter estratégia, de você usar bem. Agora, você lembrar dessa mão, pra lembrar o jogo lá de trás, da casa lá do... Aquela da cara foi bom, foi muito parecido. 9 mil, 10 mil, 15 mil. Caraca. Mas não vamos falar disso aí, não. Isso aí. Saiu até na revista da ESPN uma parada dessa. Que até hoje tem aí birra com isso. Essa você conta, você pode contar essa é boa. E aí, você vai ver o seguinte, é que tem uma coisa que você fala assim, de tomada de decisão. A tomada de decisão, mesmo no jogo de pôquer, quando você tem uma decisão praticamente tomada e que você sente que é uma dúvida do adversário, tomada de decisão, tu apostar, não recue. Não. O medo de perder tira vontade. O medo de perder tira vontade de ganhar. Então você tem tomada de decisão. Na tua cor tiver 2 barreiros e você ficar na dúvida, você faz nas calças. Você tomou a decisão errada, você faz nas calças. Mas depois você nunca mais vai tomar a decisão errada. Porque você verdade. tomou a decisão. Então tem que tomar a decisão, cara. Só para fazer um paralelo do poker com... Sim, com o Porque o pessoal, assim... O Federal, a gente já falou isso, teve muita coisa, a gente vai falar da revista ESPN. A revista ESPN montou uma matéria comigo dizendo que eu perdi R$1 milhão no jogo, que a gente jogava junto. Não tinha nada a ver. Montaram para poder falar mal do jogo e falar mal de mim. E depois não teve mais a revista, acabou. Perdeu credibilidade, né? Acabou. Porque não tinha a ver nada coisa com a outra. E, rapaz, o jogo de pôquer tem que ser discutido com inteligência. Sim. Não é jogo de bandido, não é jogo de nada, é jogo de inteligência. Pessoas preparadas, pessoas que têm um QI diferente, pessoas que estudam o jogo. Eu não sou estudioso do jogo, eu sou um jogador de pôquer da época do pôquer convencional. Então, tendo uma experiência, mas eu, esses moleques aí, primeiro que eu não tenho paciência de jogar torneio, né? Eu gosto de cash. Sim. É, muito longo o campeonato, eu gosto de cash. Mas esses moleques estudam, cara. Você vê médico, você vê advogado, você vê pessoas profissionais, né? Isso dá em casa, viu? É tudo jogador de pôquer aqui também, a gente joga tudo aqui, ó. Ó, o troféu. Que coreano joga, eu não jogo. 30k nem entra na brincadeira, mas ó, já cravei lá na H2, viu? Já cravei. Então, cara... É. Então, assim, cara, jogo de pôquer é um jogo de... na concentração, eu sempre joguei cacheta no coisa e jogávamos pouco já naquela época convencional. Sim. Eu, Carpegiano, Zico, Cantarelli, Raul, Júnior, Leovegildo. E sempre jogamos. E quando técnico, eu libero o jogo da concentração, faço torneio, deixo eles fazerem torneio e é apostado, não é valer gargalhada, pode apostar. Porque é uma maneira de você forçar o atleta a raciocinar. Sim. Porque ele está jogando aquilo ali, ele está raciocinando, está tendo estratégia. Futebol é estratégico. Hoje o pôquer é considerado um esporte da mente. Né? Não é um jogo de azar, né? Já é oficial, tem tributação em cima. É até legal você falar sobre isso, que óbvio que não é todo torneio em qualquer casa que tem mais um BSOP. Eu não sei se CPH tem também, mas esses torneios maiores já tem, você já paga imposto, já é considerado um esporte, né? Não é um jogo de azar. É, absolutamente. Inclusive, assim, tipo, é até um tema anacrônico, né? Tipo, quando eu comecei a trabalhar com pôquer, as entrevistas e as conversas todas giravam em torno da legalidade. Sim. Mas agora é extemporâneo, né? Tipo assim, o pôquer já está mais do que consolidado, foi uma batalha muito grande. Sempre bom falar, é sempre bom reforçar, né? Mas é anacrônico mesmo, assim, saber um tempo. E, na verdade, isso aí, eu no almoço hoje estava falando com o Lucha. Quando o Lucha começa a jogar futebol, era profissão de vagabundo. Tipo assim, e aí, o que você faz? Joga futebol? Não. E de trabalho? Ele fala, não, eu sou jogador profissional. Os caras falam, não, isso aí é vagabundagem. Você não trabalha? O pôquer também passou por isso. As redes sociais passam por isso. Mas vai superar, tipo assim, o que você faz? Não, eu tenho um perfil na internet. Não, tô falando de trabalho, moleque. Aí você fala, cara, é meu trabalho. Então, eu tinha uma percepção antiga comigo de que preconceito era uma coisa de negação do outro. Então, quando eu quero negar aquele outro, eu tenho preconceito. Com o passar do tempo, eu tenho uma teoria, eu nunca ouvi falar, ela é minha, pessoal, nem tenho
gabarito para escrever sobre isso, mas tenho muita vivência. Vivi muito e aprendi muita coisa. Então tenho as minhas percepções. E eu percebo que o preconceito não tem a ver com a negação do outro. Tem a ver com a afirmação de si próprio. Você usa a negação do outro não para negar o outro, mas para se autoafirmar. Então, se eu não sou negro, ao eu esculachar o negro, eu autoafirmo o branco. Se eu não sou homossexual, ao eu esculhambar o homossexual, eu reafirmo a minha masculinidade. Se eu não sou jogador de pôquer, ao eu falar mal do jogador de pôquer, eu afirmo, eu autoafirmo, eu exalto as profissões tradicionais. Você nunca vai ver um cara que trabalha com blog falar pro outro: o que você faz da vida? O cara fala: eu tenho um blog. Fala: onde trabalho mesmo? Não. Porque ao ele negar a ele mesmo, ele se deprecia. Sim. Então, não é uma atitude de depreciação. É um uso da depreciação para uma autoafirmação. Então, isso existe no futebol, existe nas redes sociais, existiu no futebol no passado. Mas é um processo social que está avançando. A gente vai avançar em tudo. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!